Olá, estamos aqui para apresentar o nosso projeto de banco de dados. Eu sou o Leonardo Viana. Eu sou o Andy Ruiz. Sou Éder Monteiro. Então a gente vai começar aqui a nossa apresentação. Pode passar. O principal objetivo do nosso trabalho é fazer a modelagem de um banco de dados que a gente conseguiu, que ele traz vários dados importantes relacionados aos cliques dos usuários em artigos e coisas afim do G1. A principal tarefa desse banco de dados é a análise de dados dos usuários em diferentes áreas da internet, justamente porque isso vem se tornando mais importante com o decorrer da tecnologia, justamente para melhorar o sistema de recomendação, melhorar o alcance da publicidade e até já recomendar experiências dos usuários específicos de acordo com a sua interação nesses dados. Pode passar? O nosso dataset foi retirado da plataforma Kaggle, que possui uma base de dados de vários locais diferentes, e para esse específico a gente está usando a base de dados de mais de 1 milhão de usuários, interações com mais de 46 mil notícias diferentes do site G1, do intervalo de tempo entre 1º de outubro e 17 de outubro de 2017. E as informações são basicamente como os usuários interagem com sites, né? Quais categorias de notícias estão sendo mais visualizadas, quais são os dispositivos usados para interagir com o site e informações desse tipo. Pode passar. Dado a quantidade de dados que a gente utilizou e até mesmo a própria estruturação, a gente optou por utilizar a Grand Stack, que utiliza o Neo4j, que é um banco para grafos. Então a gente consegue fazer vários relacionamentos utilizando uma linha do nosso dataset. O Grand Stack ele é composto do GraphQL, do Apollo Client, React e do Neo4j. O GraphQL e o Apollo são utilizados para fazer a comunicação entre o front do React e o Neo4j, que seria o nosso banco de dados. A gente também utiliza o Neo4j Browser justamente para a gente poder mostrar como que estão essas relações implementadas e as queries que a gente fez para exibir essas relações que foram escolhidas pelo grupo. Pode passar. Então, a gente possui dois conjuntos de consultas, né, separados em consultas simples e complexas. As consultas simples são basicamente informações de sistema operacional, ambiente usado, dispositivo, país e os artigos mais usados ou mais vistos, né, no caso dos artigos. E as consultas complexas, a gente tenta relacionar pelo menos duas características, duas entidades dessa base de dados. Por exemplo, seções com mais categorias diferentes e coisas dessa linha. Uma funcionalidade interessante que a gente implementou é que, além da visualização dos dados na forma de grafos, né, utilizando as ferramentas que o Léo comentou antes, a gente também tem a versão RAW dos dados que a gente está apresentando, que podem ser usados em algoritmos que buscam entender o comportamento a partir desses dados de forma textual, né? E a versão visual, que foi a parte principal que a gente se propôs a implementar. Agora irei apresentar mais uma demo do nosso projeto, né? Ver como é que roda na prática. Então, esse aqui é nosso projeto, né? Aí, o que a gente faz basicamente a gente inclusive fez uma coisa extra que foi dockerizar todo o projeto, né? Então, basta ter a ferramenta Docker e Docker Compose, que já dá para rodar o nosso projeto independente do sistema operacional, computador, sem instalar nenhuma lib ou nenhuma dependência. Então, basta dar um make services up, que ele já vai levantar tanto a nossa aplicação web quanto o banco de dados. Aí basta rodar isso aqui, né? Precisa ter um makefile, quer dizer, o interpretador make. Acho que qualquer Ubuntu tem por default. E ter o Docker. Então basta dar esse comando aqui. Ele vai começar a levantar tanto o servidor quanto a nossa aplicação web. E quando ficar pronto, ele deve abrir automaticamente o browser. Aí, ele abre o browser. Às vezes ele abre e demora um pouquinho, dessa vez foi direto. Então aqui, essa aqui é a nossa aplicação web, né?
Para fins de testar, a gente deixou tudo local, mas antes a gente estava usando o endereço externo, né? Tipo, a gente tinha deixado na cloud, digamos. E em termos práticos, na vida real, o que a gente faria seria deixar na cloud para ter processamento maior. Mas agora a gente está usando no local, né? Então, esse make services up, ele levanta um monte de dados nesse endereço. Aí o username é Neo4j, o password, e a gente conecta. Aí se tudo der certo, isso aqui vai dar certo. Espero que não falhe ao vivo. Aí, pronto. Então essa aqui é a nossa aplicação web, né? Aí o que a gente faz é... Inclusive, deixa eu tirar isso aqui, porque isso aqui é de quando tá fazendo antes. Aqui, deletei. Então isso aqui vai ser... A princípio estaria assim. Aí basicamente a gente pega a nossa pasta de scripts e só arrasta pra cá. Aí pronto, vem todas as nossas queries. Aí a gente separa entre queries simples e queries complexas. Na verdade é mais tipo queries mais diretas ou queries mais diretas, em que envolvem mais relações e nodos intermediários ou consultas mais rebuscadas, né? Então, por exemplo, vamos ver aqui. Deixa eu fechar aqui, fica melhor. Então, por exemplo, a gente tem os top 3 articles, né? A gente tem a versão data e visual para tudo, como a gente explicou no relatório. Mas, por exemplo, a query visual nada mais é para a gente poder ver e entender por que as top 3 são top 3, né? Então, por exemplo... Opa. Por exemplo, deixa eu achar... Aqui, ó. Então, podemos ver que essas duas aqui são 3. A outra deve estar aqui, ó. A gente pode ver que essa aqui é top 1, top 2, top 3. E a gente visualmente consegue identificar. Cada bolinha dessas é um clique, ali embaixo diz clique, e aqui é um article. Então, a gente vê que essa aqui tem muitos mais cliques do que essa aqui e do que essa aqui, né? Então, intuitivamente, a gente consegue ver... Deixa eu dar um zoom aqui. Então aqui a gente vê, está escrito acessou. Então nada mais é do que esse clique acessou esse artigo, esse clique acessou esse artigo. Então é legal porque a gente consegue não só modelar nossos dados e fazer a query, mas intuitivamente entender por que seria catalogado como top 3, top 2. Aí, analogamente, para ser mais rico na nossa aplicação, a gente fez uma versão data, que é a mesma query, quer dizer, é a mesma intuição, mas é diferente a query, que é, em vez de ser visual, é via raw data que a gente chamou. Que é basicamente assim, a gente é retornado um artigo e quantos cliques. Então isso aqui seria bom se a gente quer, por exemplo, fazer um gráfico de médias, de medianas, ou, enfim, consumir uma API, né? Então isso aqui fica assim. Aí basicamente, para cada uma dessas queries simples, é a mesma ideia, né? Eu vou ser o top 3 artigos, aí por exemplo tem aqui os top 3 country. Opa. Top 3 country. Aí, enfim, esse aqui vai ser enorme, porque a maioria é do Brasil. Né? Aqui é código 1, se não me engano. Ali, Country ID 1, isso aqui é Brasil. Deixa eu pegar uma mais variada, acho que é essa aqui. Top 3 device. Ó, então o device que mais tem é o empty, é quando o browser não sabe qual é, então ele manda empty. Os outros... Essa ferramenta é um pouquinho ruim de usar em computadores mais fraquinhos, tipo o meu, ele não consegue rodar muito bem. Então, enfim. Tanto que por isso também a gente fez esse lance das envies, para conseguir enxergar melhor. Aí se a gente rodar a query visual, a gente consegue ver claramente que os três ambientes mais utilizados é desde uma página web, uma matéria desde o Facebook e desde o app mobile, né? A gente vai aqui em table, a gente consegue ver, web tiveram 591 acessos, mobile web 26, né? E basicamente essa ideia se repete aqui para as queries simples. Aí as queries complexas assim já envolvem os relacionamentos, porque como a gente viu até agora, tipo, um clique relacionado com um environment ou com um artigo e tudo mais. Aí nas queries complexas, a gente tem, por exemplo, essa aqui, deixa eu só lembrar o que era. Por exemplo, as top seções diversas, né? Pode ver que a query em si já aumenta bastante, fica muito mais complexo. Então, as top seções diversas nos mostrou que essa seção aqui, ela viu 4 categorias. Então, um usuário em uma seção viu vários artigos e ao todo ele viu 4 categorias diferentes. Então, ele viu, por exemplo, esporte, né? A gente teria que filtrar por categoria, mas, por exemplo, o usuário que mais viu coisa, por exemplo, viu esporte, política, Flamengo e, sei lá, economia, né? Então, isso aqui é uma coisa que nos ajuda a perceber e ter esse tipo de insight.
Aí, bom, aí na parte visual, por exemplo, aqui, as top 5 categorias. Isso aqui como isso aqui é uma query visual, é melhor a gente ver assim. Deixa eu tirar o zoom. Aqui. Então temos, provavelmente isso aqui é a top 3, top 2 e top 1, né? E uma das coisas boas justamente de usar banco de dados orientado a grafo é isso. Essa aqui é a categoria mais vista. Só que, por ser orientado a grafos, a gente pode ver que dois artigos contribuíram para essa categoria, né? Porque tanto o artigo 15.7.541 e esse artigo 96663, ambos pertencem a essa categoria e ambos foram acessados. Então, somando todos os cliques deste e todos os cliques deste, que são relacionados com essa categoria, né? Numa relação de pertence, faz parte de. Então, com essa relação de faz parte de, somando todos os cliques, tornam essa categoria a mais acessada. E visualmente é legal porque a gente pode perceber e ver, realmente essa aqui é mais acessada, tem mais cliques nesse artigo do que nesse outro artigo. Aí essa aqui, por exemplo, essa categoria aqui, é tudo via um artigo, que nem essa aqui, né? Aí temos os top 5 usuários, que basicamente são usuários que em uma sessão mais fizeram cliques, né? Então a gente associa um usuário via uma relação de realizada por uma sessão, então uma sessão realizada por um usuário e cliques pertencentes a uma sessão. E por último, a nossa query mais talvez interessante, ou que mais pode nos trazer insights, é esta aqui, que é, deixa eu colocar aqui em cima inclusive, que é a top sessões diversificadas, né? O que ela basicamente nos diz deixa eu organizar aqui, temos essas duas sessões que foram as que mais viram categorias, né? Então, essa sessão aqui, através desse caminho aqui, deixa eu até desenhar aqui, então, essa sessão teve um clique em um artigo, e um artigo que pertence a essa categoria. Ao mesmo tempo, essa sessão teve outro clique em outro artigo, em outra categoria, né? E a mesma coisa para cá. Essa sessão teve um clique em um artigo dessa categoria. Só que o interessante é que a segunda sessão mais diversa, ela teve um clique nesse mesmo artigo que dá na mesma categoria. Então a gente pode ver que essas duas sessões, de certa forma, estão relacionadas, ou acabam convergindo, né? Então a gente pode até perceber um tipo de semelhança entre esses dois nodos, né? Porque eles tanto chegam nessa categoria, como chegam nessa também. Então, graças a essa questão, esse foco de nodos e relações, a gente pode perceber que essas duas sessões, que viram várias categorias, elas são semelhantes simplesmente porque elas chegam nas mesmas categorias, né? Elas conseguem nos ajudar facilmente a perceber que esses dois usuários viram artigos semelhantes da mesma categoria. E no mais é isso, assim. A gente tem as várias queries, as queries complexas, e note que todas as nossas queries têm a versão data e tem a versão visual, né? Então, por exemplo, essa aqui teria a versão diversificada data, que viria em forma de tabela, né? Aí essa tabela aqui nos diz exatamente o que a gente viu visualmente, só que, claro, sem a parte aquela de poder experimentar e brincar com o Nodo, né? Nossa ferramenta de visualização 3D, mas em caso que a gente queira consumir via uma API mesmo. A gente oferece essas duas possibilidades. E no mais é isso. Esse é o nosso sisteminha web. Agora, para concluir, né, só para encerrar assim, nossa apresentação, então, as conclusões que chegamos primeiramente, a gente aprendeu a trabalhar e a modelar em um banco de dados orientado a grafo, né? Que sai bastante do nosso paradigma do dia a dia, de SQL ou até orientado a documentos, que são os mais comuns hoje em dia, né? Porque a gente tem que pensar como é que os dados estão relacionados, né? Então, a gente tem nodos, a gente tem relacionamentos, muitas vezes é direcional, ou pode ser bidirecional, né? Então, um nodo está relacionado com outro nodo, mas não vice-versa, ou faz parte de. Então, foi bem legal conhecer esse mundo. Apesar das dificuldades, tanto de implementação, como de pensar em como modelar, e até tecnicamente como é que se faz isso, né? Exigiu bastante do grupo, mas depois disso, como a gente pode ver, como a gente pode ter visto faz uns segundos, quando a gente tem um resultado, principalmente se for visual, fica muito nítido, né? A gente não precisa ver um monte de números ou dados e interpretar. A gente visualmente consegue perceber através da intuição de que realmente, isso está relacionado com aquilo de tal forma, ou
esse nodo realmente é o top 1 porque tem muitos nodos conectados, então são muitos relacionamentos, né? Então, tornam acabando os resultados muito mais ricos, agregam muito mais informação de forma muito mais fácil. E justamente como comentei, né, isso tem tornado cada vez mais requerido e em foco na indústria, no mercado, na academia, porque está em alta, né? Tipo, a gente tem muito, é muito ligado com esse lance de Big Data e sistemas de recomendações e como é que a gente pode unir eles, como é que a gente pode extrair dados e criar conclusões mais complexas, né? Então foi um trabalho bem legal aí, tanto a parte de aprendizado quanto de resultado. E é isso, obrigado pela atenção.